Bom dia. Buracos atrapalham o tráfego de avenida que dá acesso à Estrada da Maioba ao Quatraque. Aqui no estúdio vamos falar sobre acidentes de trabalho. No dia da empregada doméstica, você vai saber se a categoria tem motivos para comemorar. E mais futebol e os gols entre Sampaio e Imperatriz pelo Campeonato Maranhense. Hoje é 27 de abril de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente começa a edição desta segunda-feira mostrando a situação de uma importante via de acesso da Estrada da Maioba ao bairro do Quatraque, que está dando muita dor de cabeça para motoristas. É que no local os buracos só aumentam. Na Avenida C do Jardim Araçagi, área de São José de Ribamar, a situação é crítica. Os buracos estão espalhados por toda a via. Em um dos pontos existe uma vala e os motoristas ficam impedidos de trafegar. Até os ônibus que prestam serviço no transporte público precisam desviar a rota por conta do problema. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. E há dias que está desse jeito. Ninguém toma conhecimento de uma coisa dessa. Segundo o Júnior, que mora no bairro há muitos anos, em 2011 havia um projeto da Prefeitura de Ribamar para fazer um trabalho na área de drenagem, pavimentação e terraplanagem. Só que ficou só na promessa. Foi colocada uma placa aqui na avenida, pedindo um prazo de 90 dias para a execução da obra. Infelizmente, fizeram um trabalho de tapa-buraco. Inclusive a obra foi no valor de quase 2 milhões de reais, 1.900.000, um trabalho de tapa-buraco, infelizmente até hoje não foi concluído. A avenida é uma importante via de acesso da Estrada da Maioba ao bairro do Quatraque. Só que muitos motoristas deixam de trafegar pelo local por causa da situação crítica. Alguns moradores chegaram a gastar do próprio dinheiro para melhorar a via. Uma caçamba de terra preta para botar aqui para liberar os ônibus. Representantes da Prefeitura de Ribamar prometeram resolver os problemas de infraestrutura até o dia 16 deste mês. Mas até agora, nada foi feito. E em nota, a Prefeitura de São José de Ribamar informou que no Jardim Araçagi já foram asfaltadas 2 vias, a 26 de 11. E as demais estão incluídas na reportagem, já estão no cronograma de trabalho para receber serviços de melhoramento e também de recuperação. E hoje é comemorado o Dia da Empregada Doméstica. Depois de 2 anos de promulgada a PEC das domésticas, alguns benefícios ainda permanecem sem regulamentação. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que está com a diretora do Sindicato das Empregadas Domésticas, Isabel Castro Costa. Ô Eduardo, a categoria tem realmente aí o que comemorar? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Liene, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você falou, quem vai responder essa pergunta, a gente está aqui ao meu lado, é a Isabel Costa, que é diretora do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras aí. Isabel, em relação a essa questão, hoje completando 2 anos da empregada doméstica, que fique bem frisado. Há o que comemorar, por exemplo, com essa PEC das domésticas, como foi aí nomeada essa proposta de emenda constitucional, há o que comemorar para a categoria? Muito bom dia. Bom dia a todos, dia que está me ouvindo. Com certeza há o que comemorar pela nossa resistência, por tudo que já foi alcançado para a categoria. Com certeza há um grande avanço, né? Então nós temos que comemorar sim. Agora ainda está tramitando no Congresso Nacional, a categoria está acompanhando isso, né? Com certeza, já passou pela Câmara, agora estamos aguardando, né, entrar na pauta do Senado. O que ainda falta ainda é o FGTS, o seguro-desemprego, adicional noturno, auxílio creche e o salário família. Pois é, há ainda algumas questões pendentes, como você acabou de citar, há uma mobilização inclusive nacional em relação a esses assuntos que ainda estão pendentes, não é isso? Com certeza, a presidenta sempre está presente toda vez que é chamada para estar acompanhando esse processo. Com a questão dessa PEC, dessa proposta de emenda constitucional, houve uma redução no número de contratações, até porque isso gira muita discussão. Houve uma redução no número de contratações ou continuou da mesma forma? Às vezes, por falta de conhecimento do empregador, ele diz que vai demitir porque não tem condições, mas, na verdade, houve muita procura dos empregadores para se adequar à nova regra. Vale lembrar que no início da nossa entrada não diz respeito essa PEC não só às empregadas domésticas, mas também a trabalhadores, né? Isso, do sexo masculino.
Porque a categoria é composta de homens e mulheres, então trabalhadores e trabalhadoras domésticas, homens e mulheres fazem parte dessa categoria. Tá já uma expectativa quando finalmente será votada, já que vocês estão acompanhando? Não, nós estamos acompanhando, ainda não tem nada ainda previsto ainda, entendeu? Tá, ok, obrigado pela entrevista, Isabel. Voltamos ao estúdio, é com você, Eliene. Obrigada, Isabel, obrigada ao Eduardo, que a gente percebe que falta às vezes também muito interesse, né? Falta de interesse, sem dúvida. Obrigada, Eduardo, bom dia, bom trabalho para você. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Agora são 7h39, não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já. Economia. A Bovespa fechou em alta de 1,63% aos 56.594 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve queda de 0,89% e está valendo hoje R$ 2,95. O peso argentino também caiu e vale 33 centavos. O euro teve ligeira baixa de apenas 0,08% e abre a semana valendo R$ 3,21. E vamos agora conferir como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. A semana começa com previsão de muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia nesta segunda-feira no sul do Maranhão. Sol e chuva rápida nas demais áreas. Vamos conferir como ficam as temperaturas. Em Itapecuru-Mirim, Bacabal, Barreirinhas e Colinas, a máxima é de 32 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 34 graus. Em Barão de Grajaú, a máxima é de 33. Em Carolina, a máxima é de 34. E em São Luís, os termômetros oscilam entre 24 e 31 graus. E o produtor cultural maranhense Nelson Piquet, que esteve no Nepal, registrou ontem em uma rede social relatos da sensação de pânico que mudou a rotina do país desde o último sábado. Tremores foram sentidos no aeroporto e havia preocupação diante do possível cancelamento de voos. Ele conseguiu chegar ao destino e comemorou ter sobrevivido à tragédia. Horas antes, ele havia divulgado a imagem de pessoas correndo e postes caindo durante o fenômeno que deixou mais de 2.200 mortos. O Itamaraty informou que há registro de 79 brasileiros no Nepal, nenhum deles entre os mortos confirmados. E olha, para marcar o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho, celebrado em 28 de abril, amanhã, o Ministério Público do Trabalho no Maranhão, em parceria com diversas instituições, organiza uma vasta programação que inclui audiência pública, ação social e seminário em São Luís. A programação começa hoje, viu? Sobre o assunto, a gente conversa com a Ânia Gadelha Diógenes, que é procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho. Bom dia, Ânia. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. Ânia, como é que vai acontecer, então, esse Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho? Qual é a programação aí do Ministério Público? Nós vamos ter uma audiência pública hoje, enfocando a questão do trabalho em altura, que a maior causa de acidente de trabalho é a queda de altura. Amanhã nós vamos fazer uma ação social na Praça Deodoro, em frente à biblioteca, com prestação de serviço à comunidade, serviço de saúde, orientação aos trabalhadores. E no dia 29 e no dia 30, nós vamos ter um seminário sobre saúde do trabalhador que vai acontecer no CRM. Aí você falou aí da queda de altura. Será que eles não têm um cuidado maior, principalmente nesse sentido? Bem, existe uma norma específica que trata dessa questão do trabalho em altura, que é a norma regulamentadora número 35, recente. Né? E o que se observa é o descumprimento dessas normas. Então, esses acidentes ocorrem em função do descumprimento por parte dos empregadores, que é dever do empregador garantir a segurança do trabalhador, e também alguma desinformação do trabalhador, no sentido de que ele tem o direito de um ambiente de trabalho seguro e ele pode até se recusar a trabalhar naquele ambiente de trabalho. Caso não esteja dentro das normas estabelecidas. É o chamado direito de recusa. Então, o trabalhador ele pode se recusar a trabalhar naquelas condições e também pode denunciar aos órgãos competentes para apuração. Você falou aí da questão de não querer trabalhar, é um pouco mais complicado para o trabalhador, principalmente aquele que está começando, que está querendo ganhar o dinheiro, precisa, né, alimentar a família, enfim. Mas o trabalhador que
sabe dessa situação e que queira denunciar, como é que ele pode fazer? Quem que ele deve procurar? O sigilo também é importante nesse aspecto? Sim, ele tem canais para denunciar essa situação. No próprio Ministério Público do Trabalho, nós recebemos denúncias que podem ser feitas de forma anônima, o trabalhador não precisa se identificar, podem ser feitas no nosso site, né? Tem o site do Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria, em que a denúncia pode ser feita através dos nossos telefones, né? O 2107-9300 é um telefone que o trabalhador pode utilizar. Também ele pode recorrer ao Ministério do Trabalho e Emprego, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que fica ali na Coab. Pode procurar o seu sindicato, é importante isso, essa relação do sindicato com o seu associado, no sentido de esclarecer, de ser também um canal de denúncia, de forma que o trabalhador não se exponha. Né? Tem a CIPA da própria empresa, né? Que os cipeiros, eles têm uma garantia, o cipeiro, representante dos empregados, eles têm garantia no emprego, têm estabilidade no emprego e também podem colaborar nesse sentido. Com relação aos dados de acidentes de trabalho, além dos dados mundiais, como é que o Maranhão ele está? Qual a posição do estado do Maranhão? Bem, o Brasil mundialmente ocupa o 4º lugar em acidente de trabalho. No mundo todo, a cada 15 segundos, um trabalhador morre em razão de acidente ou doença do trabalho. Aqui no Maranhão, no Brasil todo, foram mais de 700 mil acidentes de trabalho no ano de 2013. Nossa. No Maranhão, nós tivemos mais de 2 mil acidentes e nós temos dados específicos da nossa atuação do Ministério Público do Trabalho. Até agora, até esse momento, no ano de 2015, nós já instauramos mais de 70 investigações para apurar a questões de meio ambiente do trabalho e 11 inquéritos foram instaurados em razão de acidentes. Até agora, até o dia 21 de abril, que foi mais ou menos onde a gente pegou os números. As empresas são punidas? As empresas são punidas. Primeiro, elas são chamadas a regularizar aquelas situações, porque o nosso objetivo principal é a prevenção. Então, além da punição pelo que já ocorreu, nós buscamos a regularização daquele meio ambiente de trabalho de forma que não aconteçam novos acidentes. Então, a nossa ação é voltada para isso, mas também existe a punição. E isso é importante falar também. O trabalhador que, de repente, nesse momento está aqui assistindo ao Bom Dia Maranhão, o que ele pode fazer também, ele, o trabalhador, como evitar? Porque também parte muito dele, né? Você falou aí do equipamento de proteção individual, que é importante, o trabalhador tem que usar. Essa seria uma grande dica para o trabalhador, de repente, evitar um possível acidente? Bem, mais importante do que os equipamentos de proteção individual... Que são os EPIs, Os EPIs, chamados EPIs, são os equipamentos de proteção coletiva. Certo. Então, por exemplo, a questão da queda em altura, se nota muito a deficiência nesses equipamentos. Então, a empresa tem que prover os andaimes com todos os dispositivos de segurança e é importante que o trabalhador conheça essas exigências para que exija e denuncie. Com relação aos equipamentos de proteção individual, o empregador ele tem a obrigação de fornecer e exigir o uso. Inclusive, pode ser causa de demissão por justa causa, a recusa do trabalhador em utilizar esses equipamentos. É bom informar isso. Então, muitos empregadores dizem assim, não, eu forneci, eu entreguei, mas o trabalhador se recusa, ele não se acostuma. Então, isso não é justificativa que seja aceita. Até porque quem vai pagar, no final de Exatamente. tudo, é o empregador. É o empregador. Então, ele tem que fornecer, exigir o uso e treinar o trabalhador para usar. Em caso de recusa, de negligência do trabalhador, ele tem os meios, né, disciplinares para corrigir isso. Ok, eu conversei com a Ânia Gadelha Diógenes, que é procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho. Mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada. Bom dia. Obrigada. E se você quiser rever essa entrevista, você pode acessar a nossa página no idifusora.com. Daqui a pouco tem os detalhes da partida entre Sampaio e Imperatriz, pela primeira partida da final do Campeonato Maranhense. O Bom Dia Maranhão volta já, agora são 7h50. Você confere aí imagens do tempo na capital. E
São Luís já recebeu as doses da vacina contra a gripe para a campanha que inicia no dia 4 de maio e vai se estender até o dia 22 em 66 unidades de saúde na capital. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar cerca de 203 mil pessoas, entre crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos a partir dos 60 anos de idade, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, além da população privada de liberdade, dos funcionários do sistema prisional e de portadores de doenças crônicas não transmissíveis. E agora o assunto é futebol. Ontem foi realizada a primeira partida da final do Campeonato Maranhense. Sampaio enfrentou o Imperatriz e venceu por 2-1. Sampaio, jogando com o apoio da torcida, foi para cima e conseguiu abrir o marcador logo aos 5 minutos. Na jogada de Valber, o meio-campo, Gualberto acabou fazendo contra. 3 minutos depois, o Imperatriz empatou e com o ex-jogador tricolor, Júnior Chicão, recebeu o cruzamento de Cleiton Carioca e deixou tudo igual. Aos 36 minutos, Pimentinha chegou a marcar, mas, segundo a arbitragem, em posição irregular. No segundo tempo, o contra-ataque rápido do Sampaio Corrêa, Pimentinha recebeu a bola em velocidade e foi derrubado. Para o juiz, lance normal. Cleitinho levantou na área e Edivânio fez de cabeça. Festa na torcida tricolor, 2-1. Vamos ter o apoio da nossa torcida também. A gente sempre joga bem em casa, joga fora de casa também joga bem. Mas isso aí, vamos reverter esse placar lá em casa e vamos em busca do título, se Deus quiser. Agora o Sampaio tira as atenções do Campeonato Maranhense e volta para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time enfrenta o Palmeiras de São Paulo. Só retorna as atenções para o Campeonato Maranhense no sábado, na partida de volta em Imperatriz contra o Cavalo de Aço. É um adversário que você não pode deixar, como aconteceu em algumas situações aqui, de fazer 2-1 pelo lado, que a qualidade é outra. Entendeu? Você não pode, em hipótese alguma, deixar que os volantes joguem, porque sabe que eles também desequilibram. Então nós precisamos ocupar bem os espaços e termos personalidade e capacidade para nos impormos aqui dentro também. E sobre essa partida, vamos conversar rapidamente com o Garcia Júnior, nosso comentarista esportivo. Ô Garcia, o Sampaio então conseguiu reverter a situação aí, que antes era favorável à Imperatriz, é isso? Bom dia. Bom dia, Helene, um abraço a você, um abraço a todos aqueles que nos acompanham. É verdade, conseguiu reverter. Lógico que o torcedor boliviano queria muito mais. Ele queria um placar de 3, de 4, porque sabe que jogando no Frei Epifânio da Abadia, o Sampaio pode ter problemas sim. Até porque o Sampaio segue, né, depois de um jogo dificílimo aqui contra o Palmeiras. Quarta-feira tem Copa do Brasil e a situação é bastante complicada. Agora, ao invés de empatar ou de perder, melhor vencer de 2-1 e foi exatamente isso que o Sampaio conseguiu ontem dentro de campo. Torcedor contente? Nem tanto, viu, Eliane? Domingo, então, é a grande final, é isso? A expectativa, quer dizer, no sábado, perdão, é a grande final, expectativa, sem dúvida, de casa cheia, lá na região tocantina, ô Garcia? 19h30, lá no Frei Epifânio da Abadia, o Imperatriz, muito próximo de um título. Agora, é sempre bom lembrar, o Sampaio Corrêa, em todas as partidas, qualquer competição que ele disputar a nível maranhense, quem acompanha futebol sabe que ele é sempre favorito. Sabe que o Sampaio entra em campo para poder vencer. Agora, quarta-feira, tem Sampaio e Palmeiras pela Copa do Brasil. Também expectativa muito grande. Como é que você pode fazer uma avaliação desse jogo ainda que vai acontecer? Expectativa, sem dúvida, de casa cheia, primeiramente, não é isso? Ingressos já à venda e dentro de campo, expectativa muito grande. Agora, é bom lembrar que Palmeiras, time de primeira divisão, iniciou ontem a decisão do Campeonato Paulista, venceu o time do Santos por 1-0, então o Sampaio não vai pegar qualquer time não é qualquer um não, vai pegar o Palmeiras, o Verdão, jogo muito difícil, vamos ver como é que o Sampaio vai se comportar e é bom lembrar o seguinte, placar acima de 2 gols de diferença, não terá o segundo jogo não acontece, mas a gente acredita muito no time boliviano, espera que o Sampaio possa, sim, entrar em campo, fazer um grande jogo contra o time do Palmeiras. Será que essa sequência de jogos aí do Sampaio, de repente, pode, de alguma forma,
prejudicar o time, Garcia? Se reclama muito no Sampaio, isso é desde o início da temporada, de cansaço. No Sampaio não se fala outra coisa no cansaço, mas nós temos que saber que o futebol brasileiro é assim, e esse é o calendário do futebol brasileiro. Por exemplo, no sul do país, quem disputa a Taça Libertadores da América também tem jogado dia de quarta-feira, então o Sampaio vai ter um cansaço natural. É impressionante no futebol. Quando você joga muito, se reclama de cansaço. Quando você não joga, não tem entrosamento, não tem conjunto e não tem sequência de jogos. Eu acho que o Sampaio tem que esquecer, são competições importantes. Mais um título que pode entrar no futebol maranhense e uma próxima fase que o Sampaio pode passar na Copa do Brasil. Ok, Garcia, obrigada. Bom dia para você, querido. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau.